Vamos allá. Setting up. Cargando, cargando. Ya estamos. Ya estamos. Sí. Voy a Boa ponerla. noite. Boa noite. Buenas noches. Buonanotte. Para tutti li mundachi que nos va a acompañar en el día de hoy. Podemos escuchar la música, querida Eli. Sí. Para nosotros está abajo. Está abajo para nosotros, Eli. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Si esto no diga, avísale a mi contrario que aquí estoy yo. De cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo, que venga para que apriese dulce cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Estamos reunidos hoy, en esa noche, para dizer aos nuestros adversarios que proclaman a morte que a poesía es vida, que a poesía es viva. Estamos aquí con 5 poetas latinoamericanos. Organizamos un evento entre 2 editoras cartoneras, La Joyita Editorial y Vento Norte Cartonero. La Joyita Editorial de Santiago do Chile y Vento Norte Cartonero de Santa María, Brasil. Este evento tiene todo el apoyo irrestricto de la Confederación Mundial Cartonera. Por eso queremos agradecer en especial a nuestro querido presidente Marcos Guzmán de Licuri Libros Artesanales de Salvador, Bahía, y a todo el comité ejecutivo de la Confederación Mundial Cartonera, Katia, Ani, Wendy, Andresa, Laureana, Tainá, Elizabeth, Tania, Braulio, Diego y Jesse. Entonces lo que nos reúne aquí es por la primera vez mostrar un poco las voces poéticas que diferentes editoras cartoneras han publicado. Esta noche nos acompañan Miguel Ángel Martínez. Él es coordinador de Pachuc Cartonera.
Él es psicólogo de profesión. Recientemente publicó su trabajo de maestría dedicada a investigar, a estudiar las editoras cartoneras en México. Es un poeta y narrador. Su libro de narrativa fue editado por Vento Norte Cartonero en traducción al portugués. O Grande Pulo, El Gran Salto en español. Y relativamente hace poco también publicó un libro de poesía, Trayectoria 66. Él nació en Pachuca de Soto, estado Hidalgo, y es, por tanto, mexicano de nacimiento, aunque latinoamericano de corazón, como todos nosotros. El año lo estuve buscando en la Wikipedia, pero creo que hay un error porque el dato que ofrece Wikipedia es de 1864, pero si lo vemos con cuidado, ¿no? Percibimos inmediatamente que debe haber nacido ya en el comienzo del siglo XXI. Bueno, la otra persona que nos acompaña esta noche es una persona que quiero, aprecio por todo su esfuerzo, su lucha titánica para mantener un proyecto que es el proyecto de Dirsa Cartonera. Ella es profesora de castellano y literatura, una poeta ya con una voz bastante amadurecida, y ella es de Maracay, Aragua, en Venezuela. Siempre voy a mencionar apenas 3 libros de los varios que ella ya ha publicado. El octavo pecado, Paraíso de los inocentes y Cicatriz. Disculpen, voy a ir mostrando de cada autor. Este es un libro de Miguel. Este es un libro de Pachuca Cartonera que coordena Miguel. Este es el primer libro que publicó Astrid cuando ainda era una joven estudiante. Claro que todavía es joven. Este es un poemario de ella. Y aquí está un otro libro de Dirsa Cartonera. Nos acompaña también esta noche el poeta Nilson Galvão. Él es colaborador de Licuri Livros Artesanais. Dizem as boas línguas que o secretário do nosso querido presidente da Confederação Mundial Cartonera. Ele é de profissão, ele é jornalista e ele é poeta. Já tem vários livros publicados. Entre eles, um livro que reúne vários poemários. Um livro mais recente que já é Cartonero, versos búdicos, y un libro que está siendo lanzado, ainda está en proceso de lanzamiento, que es de Nibrotas. Nibrotas es un nombre de un barrio que parece que es un barrio de un dos mayores barrios del mundo. Dicen las boas línguas también que comienza en Salvador, estado de Bahía, y llega até as ruas principais de Santiago do Chile, esse bairro, né? Então, por isso é Brodna. Né? Desculpem que agora perdi minha fichinha. Sobre a origem de Nilson, há controvérsias, né? Porque alguns afirmam que ele nasceu em Caetité, mas também tem outro setor da população baiana que diz que ele nasceu em Brumado. De qualquer maneira, ele se declara sertanejo do estado da Bahia. A seguir passo a apresentar a minha querida amiga Elizabeth Cárdenas. Ella es la coordinadora de Joyita Editorial, de profesión ingeniera. Ella es ingeniera y, por su vez, hace malabarismos para crear construcciones
bastante complejas con la palabra. Entonces, ella también es evidentemente poeta. Entre los libros que ha publicado, yo destacaría a uno que en particular me agrada bastante, que es Alicia en llamas. El otro título es Esa persona que llora en las vitrinas, disculpen. Y un libro publicó con Vento Norte, ese libro aquí, La Horda. Es un libro que reúne dos poemarios, un poemario en español y un poemario en portugués. El poemario en español, entonces, es de Eli, y el de portugués pertenece a la otra persona que voy a presentar inmediatamente. Eli nació en Santiago. Algunos dicen que ella es santiaguina y otros dicen que ella es santiaguera. Entonces hago una pequeña aclaratoria. Ella no nació en Santiago del Estero. Ella no es argentina de nacimiento. Entonces por eso es que decimos que ella es santiaguina. Vale. Él, junto conmigo, la persona que pensamos y organizamos el evento de hoy. Y por último, en términos de presentación, entonces tenemos con nosotros también a Humberto Hermenegildo, un velho, mais velho mesmo, amigo meu. Foi a primeira pessoa que conheci no Brasil, foi meu colega quando fazíamos pós-graduação no estado de São Paulo. Ele foi professor universitário e ele é dos privilegiados que se conseguiu aposentar há bom tempo para se dedicar agora que quase que integralmente ao fazer literário. Humberto, eu conheço suas preocupações literárias desde que a gente se conheceu. Ele é poeta e narrador. Entre os livros publicados tem um belíssimo romance que pode interessar também muito a Nilson, que recria muito tematicamente a questão da vida no sertão, que é Rastejo. Depois ele ganhou um prêmio nacional de poesia com o livro Argueirinha e faz parte, como já comentei anteriormente, publicou junto com ele, através de Vento Norte Cartoneiro, esse poemário intitulado Arredado P. Então, gente, a dinâmica que vamos seguir hoje, vamos ter uma primeira rodada, cada poeta vai ler um poema e depois, em um segundo momento, farão algumas considerações sobre como cada um foi descobrindo a poesia. Logo teremos uma outra rodada, depois virá um depoimento também do que significa a poesia para cada um deles e vamos controlando o tempo para depois ver se ainda dá um espaço para uma nova leitura de poema, de apresentação de poema e fazer finalmente nosso encerramento. Então, pela ordem, fizemos um sorteio telepático entre nós e damos a palavra então a quem está aparentemente mais distante no mapa, mas como desde Torres Garcia o mapa da América Latina virou, né, de cabeça para os pés, então o norte é meu sul, como diria o próprio Torres Garcia, pintor, para quem não sabe, pintor uruguaio, né, das vanguardas uruguaias. Então, Miguel, por favor, fique à vontade para nos apresentar seu primeiro poema. Claro, bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a los que nos están viendo, a los que están compartiendo, porque pues bueno, ante la situación actual, pues siempre está padre tener un momento para compartir un poco de poesía y conocer nuevas voces, ¿no? El poema que yo traigo ahorita en esta primera ronda se llama Ramona. Es un poema, considero yo, muy de la cultura pop y pues ya. Está basado en una obra que se llama, en un personaje de una obra que se llama Scott Pilgrim. Es una película y un cómic, entonces es muy de la cultura pop. Y esto dice así.
Ramona tiene la piel tatuada. Son estigmas de su generación. Ramona se llama y Flowers le queda, como le queda el cabello rosa, o azul, o verde, o indefinido. Ramona suele cruzar las paredes de un mundo que no termina de entender y no le interesa, teniendo la mayor duda frente al espejo. Ella tiene los ojos al borde del llanto y del suicidio. Tiene los ojos fríos, glaciares, a punto del deshielo. Ramona no existe, pero existe su nombre y el deseo de su existencia en los glosarios del pop art y en este poema. Ramona podría ser, si existiera, una de mis mejores amantes, de las más tristes y sensibles, de las complejas, que se ocultan en el desinterés, como la serie de generaciones adolescentes, posteriores a Cobain, a los Stripes, posterior a los colores grises y duros y fríos y post-2000. Ramona es la sombra de lo que soñó un dibujante y se volvió el reflejo de una chica especial, que no se llama Ramona ni tiene apellido vegetal. Se llama con otro nombre igual de normal y seguramente serían amigas si se conocieran. Por eso Ramona se volvió el motivo de este poema, de estos versos hechos con la poca congruencia de su ritmo. Porque ella no es ella, porque es el recuerdo de una chica que se pintaba el cabello y que no sabía por dónde era el camino, que abría puertas, demasiado ocupada descubriendo la manilla, las bisagras, el que hay detrás, el que hay enfrente, y nunca cerraba, solo iba, como toda una generación que probablemente consideraría a Ramona demasiado vieja para hacerle poemas. Fin. Bueno, entonces ahora pasamos a la palabra a mi querida Astrid. Hola a todos, yo les voy a leer un poema que se llama Venezuela. Venezuela. Ya no me queda verbo para los piecitos de Amazonas, para el Johnny que pide pan y 100 bolívares, para la coca, los papelitos y el crack, para la señora del terminal a las 6:30 am y sus ojos aguarapados. Muda ante la escasez, la ausencia. Miro el sí y el no, el humo del café a 350 bolívares. Observo el pegoste de la cola con 611 mujeres y 44 hombres. No cuentan los niños. Pierdo la cuenta. 1, 2, 3. Tampoco me queda verbo para el azúcar, la harina pan, el papel toalé, el arroz, la pasta, los huevos, el popurrí, la leche, el papelón, los trogloditas. Pausa. No hay catéteres nuevamente. No hay inmunidad. La libertad anda escapándose y trepa a pamates, robles, tamanes. Ya no me queda verbo para mis niños con drepanocinotosis, para la infraestructura de este hospital que llora por las paredes y gotea desde hasta el techo, hasta la grieta, hasta la noche, hasta los huesos. Gracias. Agora vamos mudar um pouquinho de registro. Então, como estamos na América Latina, a nossa ideia também é a integração dessas duas línguas tão próximas e tão irmãs. Então, damos a palavra para o poeta Nilson nos apresentar seu poema. Bom, boa noite a todos. Agradecer por estar aqui nessa live latino-americana. E eu vou apresentar um poema que dá título ao meu livro anterior ao Librotas, que é o Espiritismo segundo o Google Street View. E, enfim, é um poema que fala dessas questões. Então, Espiritismo segundo o Google Street View. Pensei que pudesse reencontrar Pedro no Google Street View. Se ele tivesse chegado à varanda naquele dia em que o carro passou, fotografando tudo a esmo nas ruas de Brumado. Foi o que aconteceu com Rubem, que também morreu. E, no entanto, sem ter a mínima ideia, sentado na varanda de casa em Iaçu, sabe-se lá quando isso aconteceu, pimba, caiu na teia do panóptico. E lá está ele, como disse Marcos,
olhando o movimento como sempre. Redivivo a olhar o movimento como sempre. Gelei na hora em que o giro do mouse me colocaria frente a frente com Pedro de novo. De novo como tinha sido tantas vezes, os cotovelos na mureta, a mim que iria qualquer coisa, a mim que chegava, que sempre chegava, filho que era. Mas não, Pedro não foi à varanda naquele exato momento. A casa está lá, no Google Street View, e a porta, inclusive, está aberta, mas é um dia de sol forte como sempre, e a luz intensa faz sombra dentro da casa. Então não se sabe o que estará fazendo Pedro, como sempre, em algum lugar de dentro da casa, como sempre. É isso. Então, damos a palavra à nossa operadora técnica, poeta Eli Cárdenas. Microfone, Eli, microfone. Está fechado o microfone. Perdón. Hola, yo soy Eli Cárdenas y voy a leer el primer poema de La Horda, que fue publicado por Vento Norte Cartonero, junto con Arredado P de Humberto Menegilio. Y dice así: nosotras ocupamos esta casa, oscuridad que nos rasguña las pieles con su aire de playa desierta, que vuela como cuchillas. Vinimos al lugar más bajo, destruido, de temblores, de pan de cada día. Temblando encontramos el hueco donde guardar nuestros restos, que nosotras, creímos nos harían libres de fantasmas y usos. No queríamos la muerte de ninguna manera, pero llevábamos a cuestas, por mala costumbre, un hueso yo, fémures allá. Elijo quedarme vigilante, mientras una elige, ella, yo, y la loca en los balcones siguiendo al deseo. Cubiertas de polvo las cloacas, voló mi memoria, esperando que alguien, que algo viniera. Me recosté cubierta de ramas y espinas, pero nadie vino, nada nos tocó los labios. El sitio se quedó callado como una trampa, una jaula. Quien haya sido de nosotras, ella dejó a medias el hormigón y el techo. Nos hizo creer que estaba bien, que nada más había. Pero se esperaba la primera lluvia, la primera caída de ídolos, un trompetazo disfrazado de rayo por el cual nos dejamos alumbrar. Todo es claro cuando se acostumbra el ojo. Nosotras, nos dejamos llevar hasta que aparecieron las poetas con sus ideas locas. ¿De dónde vinieron o estuvieron siempre entre nosotras? Prendían velas en lugares solitarios. Como un tren que pasa de noche, vino la poesía a nosotras a despertarnos. Pasó distante por los puentes nocturnos, nos lanzó cuerdas y corrimos hasta alcanzarlas. ¿Serán luciérnagas? Igualmente corrimos y nos dejamos arrastrar. Eso que vino hizo caer los muros, una fuerza como de puño, un momento sin dudas. Pensábamos que éramos libres, tontas. Algunas dijeron que teníamos miedo, pero ella, dijimos que nos haríamos cargo. No duró mucho el tablao y se fumó la música, se fumó la claridad por la noche, y descubrimos las alcantarillas abiertas y vi que no estábamos solas. La sospecha de la sombra llegó de la mano de otros fenómenos. La rabia enrojecía las caras, el vértigo nos hacía caer. Presencié cómo estallaba el agua y esa de nosotras, que era madre, dio la voz de alerta. Nosotras, dije, yo me hago cargo. Sin tiempo nos pusimos en marcha, el territorio se caía a pedazos y la loca se paseaba ahora en la azotea. Otra agarró la cría como una flecha. Salimos, y debo decir, éramos bastantes. Era un aviso la alcantarilla abierta. Vi las tuberías de algo mucho más subterráneo. Yo, en el agujero, me vi temblando. Algunas se hincaron a rezar, otras ardieron partidas por un rayo. Me quedé hasta el final. Quería cerrar las puertas, conmigo dentro. En la tierra desierta hasta ese punto, yo, ciega como siempre, buscábamos un lugar para caernos muertas.
Conforme con ello al mundo le dimos nombres de los nuestros, pero aún no estamos de acuerdo para contarlo. ¿Acaso estuvimos aquí antes? ¿Acaso dejaré de temblar? Tuvimos miedo todo el tiempo. Una corriente me atraviesa y por momentos despierto diciendo, hoy es un día que no se puede tragar. Ninguna preguntó algo. Me quedé calladita para no hacer problemas. Aún en silencio sabíamos que nunca fue día en este país. Una hostia eterna en el cielo intenta cubrir el sol. Vamos a saltar de Santiago a el nordeste brasileiro. Então agora vamos escutar um amigo, Humberto Hermenegildo, nos apresentando seu poema. Boa noite e muito obrigado pelo convite de estar aqui. Quer dizer que é uma satisfação conhecer todos que estão aqui. É muito bom a gente estar com esse diálogo aqui sobre poesia. Eu vou ler um poema do livro, né, do nosso livro da Cartoneira, né, Vento Norte. O meu é Arredado Pé, né? E estou junto com Elizabeth Cárdenas. Esse romance, o título dele esse poema, o título dele é Romance. Romance, depois eu vou retomar no quadro seguinte, né, que nós vamos apresentar, para exemplificar talvez minha fala, inclusive, com uma pergunta que for feita. Então, Romance é um poema curto. Naquela noite de inverno, sem estrelas para se ver, vingava o capim no campo. Chegavam presságios, vagas, de abalos nas cercanias. Nas roças, favas contadas, de um tempo calmo, sereno. E o vento em folhas de Flandres. Afoito, sereno, intenso. Os potes nas cantareiras. Saiu para ver coriscos e brilhos de vagalumes. Aberta biografia, sem sono, sombra de ação. Pronto. Bom, então encerramos o primeiro ciclo. Antes de continuar, gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou Gaudêncio Gaudério, coordenador de Vento Norte. Nasci num pequeno município chamado Colômbia, do estado de São Paulo. Faz divisa quase com Minas Gerais. Por isso, para os falantes de português, podem estar achando um pouco estranho meu sotaque. Mas, na verdade, como sou de Colômbia, São Paulo, então tenho uma tendência natural para o acento castelhano, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Dentro do que tínhamos pensado, então passaremos a palavra para cada um dos nossos convidados para contar um pouco, de maneira bem informal, como foi a descoberta da poesia, né? Cada um tem uma história particular, às vezes ela chega muito rápido, às vezes por condições sociais, econômicas, ela chega um pouco mais tarde, né? Então, queríamos também não ficar apenas na leitura dos poemas, mas também para que cada um pudesse, que as pessoas que estão nos acompanhando, pudessem entender um pouco da história, da trajetória com a palavra poética por parte dos nossos autores. Então, podemos manter a mesma ordem, talvez, né? Miguel, si quiser começar. Sí, claro. Bueno, yo creo que a mí me llegó la poesía como a la mayoría de los jóvenes, adolescentes y sensibles, bueno, más que sensibles, como impactables, que llegó con el amor, ¿no? Con ese amor idealizado, que empiezo a conocer a una persona y dije, bueno, ¿de qué manera me puedo acercar? Y entonces se me ocurrió escribir un primer poema, que de poema obviamente ya no tiene nada, pero bueno, fue el primer acercamiento. Afortunadamente caí en buenas manos. Al poco tiempo empecé a coincidir con otras personas que igualmente escribían.
y nos fue gustando mucho más toda esta poesía de crítica social, mucho más pues de una tradición latinoamericana. Entonces ya ahí yo creo que ya fue cuando me lo tomé más en serio, pero definitivamente también el que tiene que ser como un parteaguas, tiene que ser una canción. Yo soy metalero, me encanta el heavy metal, y hay una canción de Tierra Santa, una banda de heavy metal español, muy muy buena, que tiene una canción que se llama La Canción del Pirata, que a mí en su momento la escuché y me encantó y me fascinó. Hasta muchos años después descubrí que es un poema de José de Espronceda. O sea, es un poema que tenía poco más de 100 años, casi 100 años ahí, y la recuperé hasta, bueno, más bien reubiqué hasta que la escuché musicalmente en una banda de metal. Y no sabía que era poesía en ese momento, ¿no? Que era un poema como tal en ese momento que había sido adaptado. Entonces, creo que esas dos partes, por un lado, el mal de todo adolescente, que también es el bien, que son las mujeres, y por el otro lado la música, o bueno, el amor y la música más bien, ¿no? No necesariamente las mujeres, ahí depende cada quien. Entonces sí, esa fue la manera en cómo me acerqué a la poesía, fueron mis primeros contactos. Astrid. Bueno, creo que me pasó igual que Miguel, porque me enamoré, en mi caso, bueno, no me enamoré, pues me gustaba un integrante del grupo Salserín, que es Servando Primera, un cantautor, y le empecé como a escribir cartas, y esas cartas llegaron o sea, esas cartas yo se las leía a mi mejor amiga, y mi mejor amiga le hizo llegar esas cartas a la profesora de castellano. Estaba yo en bachillerato y la profesora de castellano y literatura, la profesora Dilcia Zamora, me presentó a una de las grandes voces aquí venezolanas, que es Harry Almela, poeta Harry Almela, que en paz descanse. Y él me llevó por el camino de la poesía en un taller de poesía que duró 3 años, y todos los viernes de 6 a 8 de la noche, junto con otros compañeros, nos adentrábamos al universo de la poesía venezolana, luego latinoamericana y después universal. Esos fueron mis acercamientos. Y no, Entonces, Servando nunca ha leído las cartas. tanto Miguel como Astrid fueron capturados por el amor, y ahí vino el amor por la poesía. Nilson. Estava aqui tentando me organizar, porque a gata está passando aqui por trás, quase derruba a taça de vinho. Não, mas a gata tem que estar presente num É, sarau poético, né? Por favor. pois é, ela está aqui assistindo. Então, é engraçado, eu tenho alguns poemas assim de amor, mas eu também comecei na adolescência, mas na adolescência não tive esse gancho de ter sido capturado por questões amorosas. Acho que desde sempre tinha uma coisa assim de expressão. Assim, eu acho que assim, eu com 12, 13 anos escrevia uns poemas. Uma vez eu encontrei em casa um caderno com esses poemas bem antigos, e na verdade é o que eu tenho guardado, porque por volta dos 16 anos, na faculdade, eu fiz comunicação, e na faculdade de comunicação eu andava não tinha redes sociais, né? Então eu andava com os cadernos onde eu escrevia os poemas e mostrava para as pessoas, né? Porque não tinha esse negócio de colocar no Facebook. Hoje é muito mais simples, né, para um tímido como eu, mas assim, naquela época você tinha que impor esse negócio para as pessoas, né, e tal. Mas enfim, quando você é adolescente, você tem essa cara de pau também. Então eu impunha mesmo, mostrava e tal, e acumulei assim uma pilha de cadernos. Mas aí quando eu me formei assim, 21 anos,
eu cheguei à conclusão, naquela época, de que não era para mim poesia e tal. E aí, lá em Brumado, na casa dos meus pais, eu fui no quintal, fiz uma pilha dos cadernos e queimei todos. É um clichê quase isso também, né? Não é, descobri que não é uma história tão particular assim. E aí, assim, queimei e a decisão era, não faço, poesia não é para mim e tal. Porque, assim, você olhava Drummond, né, Pessoa e tal, mas o fato é que, parece aquela história das possessões, né? O fato é que eu parei de escrever, mas não parei de escrever. Então, assim, durante muito tempo, eu escrevia, assim, volta e meia apareciam poemas, vinham, né, e tal, e eu escrevia, mas não mostrava. Assim, no começo eu não mostrava sequer para Emília, que era minha namorada na época, que é minha mulher hoje. Então, assim, durante muito tempo esses poemas novos foram se acumulando sem que eu mostrasse para ninguém. E tal. Aí, Desculpa, Nilson, talvez o sinal de Astrid caiu na Venezuela. Então, apenas para informar a las personas que nos están acompañando, que como ella vive en un país donde ocurre constantemente eso, la falta de electricidad y la falta de internet, por tanto, entonces pedimos disculpas y nuestro deseo es que se pueda conectar rápidamente, de manera nuevamente, ¿no? tomara, né? Tomara. Enfim, e aí, assim, esses poemas foram surgindo, até que eu aí comecei a mostrar para a Emília e tal, mas sem dar vazão. Até que surgiram os blogs. Então, assim, foi na época dos blogs que aí Marcos, nosso presidente do Zumão, fez um blog chamado Licuri, que depois transformou no livro Licuri. E aí eu falei, vou fazer um blog também. Mas, assim, o Marcos fazia crônicas, prosa, né? E eu falei, agora, preguiça de fazer prosa. Assim, poesia, eu faço poesia. Vou mostrar, vou fazer poesia. Vou fazer um blog de poesia, até porque meu filho estava com 7 anos na época, 2007. E aí eu falei, se eu não mostrar, ele de repente, o tempo passa, eu vou morrer, ele não vai nem saber que eu faço poesia, né? Que o pai fazia poesia. E aí eu comecei a fazer, e para encurtar, foi assim que as coisas foram acontecendo. Assim, eu fiz um blog e assim, simples assim, com essa ausência de objetivo mesmo. Era só para ter uma expressão. E aí as coisas foram acontecendo. O primeiro livro aconteceu porque a gente conheceu, na época dos blogs, as pessoas se conheciam. Como está acontecendo com a coisa bacana, era uma coisa bacana como está acontecendo agora neste evento cartoneiro, né? Assim, as pessoas se conheciam e através dessa questão em comum, desse interesse em comum. E aí uma amiga nossa, que ficou amiga por causa dos blogs, Maria Sampaio, que era escritora, com livros publicados pela Record, me chamou para fazer, junto com ela, uma dobradinha de uma editora chamada P55, que lançou aqui uma série chamada Cartas Baianas, que é uma série bem bacana. Os livros têm um formato de envelope, e aí, assim, esse foi o primeiro livro, Caixa Preta, foi lançado junto com Maria Sampaio, o livro dela, Cantinho para Cão Dormir. Eu sou muito grato a Maria, porque, assim, foi assim que eu lancei o primeiro livro e depois veio o segundo, pela mesma coleção. E aí o Espiritismo é o terceiro. E aí veio essa fase cartoneira, primeiro com versos búdicos, que eu fiz numa oficina de Marcos, mais uma vez atrás assim, de Marcos, né? Seguindo Marcos. A Astrid de volta. Está Astrid. E aí está é isso. Então, assim, a convivência, a poesia meio que se impôs desse ponto de vista, assim, digamos assim, né?
Entonces, deixou de ser inédito para ser un hombre público, como poeta. Eli, Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, pero porque siento que desde siempre ha estado la poesía y mis encuentros fueron desde muy, muy pequeña, desde la escuela, desde la escuela primaria. Y pienso que de alguna manera la poesía en mi historia de vida es muy influenciada por la música, pero también llenó ese silencio que yo en mi infancia tenía, un silencio que está relacionado con ese no saber cómo decir, entonces no saber cómo expresar tantas emociones y una forma era, en mi cabeza, era esas imágenes, ¿no es cierto? Que después yo escribía esas imágenes y esas imágenes estaban relacionadas con estas emociones, con estas relaciones, o sea, desde pequeña no saber cómo enfrentar ciertas situaciones y la poesía venía a llenar esa dificultad. Entonces, recuerdo a un profesor que me motivó mucho cuando chica y se llama Ángel Núñez, y era realmente como el profesor, como el ángel que vino, vino como no sé, a guiarme en este camino y el me ángel da. de la guardia. Sí, el ángel, creo que es más, creo que se llama así Ángel Guardián, no sé, debe ser algo así. Yo hasta ahora lo he tratado de contactar por las redes, pero no responde. Entonces, creo que con este profesor yo aprendí mucho a esta posibilidad de tomar la poesía como algo de lo cual te apropias y puedes vivirlo con tus entre comillas, herramientas, ¿no es cierto? Con tus historias, con tus imágenes, tus metáforas. Entonces, fue así. Y después, cuando iba creciendo, iba fluctuando entre poesía y narrativa hasta que la poesía ha sido algo que está a todo momento. Así que es como, o sea, en algunos momentos difíciles, sobre todo suponte las crisis como la que estamos viviendo ahora o la crisis del estallido social, la poesía viene a ser esa palabra robada, como eso que nos quitaron y con lo cual es un arma también, ¿no es cierto?, la poesía. Humberto. Eu também teria dificuldade de falar assim, né, sobre como descobrir, porque desde a infância também tenho essa... tanto que não me sai da memória algumas passagens, por exemplo, alguma coisa tão infantil, aparentemente ingênua, mas que não foi eu quem fiz, evidentemente, mas assim, quando eu estava estudando na pré-escola, que naquele momento se chamava Jardim da Infância, na minha cidade, no sertão, que é Acari, quando eu terminei esse grau escolar, primeiro, pré, né, tem uma formatura, assim, eu tinha 6 anos, e eu fui declamar um poema, uma coisa tão engraçada, mas eu nunca esqueci, é uma coisa tão engraçadinha assim, dizendo que eu até lembro, é tão pequenininha, que era assim: o Brasil é muito grande, não cabe neste salão, mas cabe todo inteirinho dentro do meu coração. Esse foi o primeiro poema que eu conheci, nunca esqueci. Patriótico, né? Pois bem, mas na infância ainda eu descobri
Eu não sei dizer exatamente como descobri a poesia, mas acredito que foi por meio da literatura popular. Então, eu tenho três vias, né? A primeira é essa da literatura popular, aqui no Brasil, recebe o nome de folhetos, ou folhetos de cordel. Cordel. Né? O cordel, a literatura de cordel. No período da minha infância, eu passava férias escolares no campo, né? Na fazenda, na casa dos meus avós, no sítio. O campo aqui a gente chama no sertão, ou sítio ou fazenda, né? De acordo com o tamanho, ou não importa o tamanho, uns chamam de sítio, outros de... Pois bem, lá havia muita literatura de cordel, porque eram famílias grandes demais, né? E os meus tios eram todos alfabetizados, embora não tivessem uma escolarização formal, mas eles aprendiam a ler e a escrever, e essa literatura circulava. Então, nas férias, eu lia aqueles folhetos, né? Geralmente, esse tipo de poesia tem um metro fixo, geralmente é de 7 sílabas, né? E ele apresenta narrativas de feitos heróicos, de disputas em torno de valentias, né? Então, quem é do Brasil, talvez até mesmo quem está na nossa América Latina, não sei se ouviu falar, em Lampião, o rei do cangaço, o messianismo, né? As histórias de Antônio Conselheiro, de Padre Cícero do Juazeiro e outros, né? Então, eram temas desse... Disculpa, Humberto. Algunos de los que nos están acompañando de habla española deben haber leído La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa. Entonces, es un poco a esas figuras a las que estás refiriendo, Humberto, en este momento. Isso mesmo. Então, na literatura popular, isso era apresentado em pequenos folhetos. E, talvez no Brasil, isso esteja relacionado ao que se chama de ciclo do gado, que girava em torno da pecuária, da vida campestre, com origem na colonização portuguesa. Então, esse tipo de literatura que gira em torno de narrativa, né? A poesia chegou para mim como narrativa. Então, e o poema que eu li aqui, Romance, ele é uma repercussão dessa poesia, porque os primeiros versos são aqui, ó. Naquela noite de inverno, sem estrelas para se ver, vingava o capim no campo. Isto aqui seria o início de um romance de folheto, por exemplo, né? Dentro Então, da métrica. Me saiu da cabeça e eu acho muito interessante. Pois bem, aí o outro modo de descobrir a poesia foi através da música popular brasileira. Na minha adolescência, as letras das músicas, por exemplo, de Luiz Gonzaga, ainda em torno do sertão, né, da cultura do Nordeste, e depois na cultura mais urbana, aí Chico Buarque, de Holanda, Caetano Veloso, esses autores, como poetas, me mostraram a poesia num momento em que eu não tinha acesso à literatura escrita por causa de condições sociais adversas. Então, a minha família não tinha prateleiras de livros, não tinha, não era uma família de leitores. Assim, eu não sou parente de Sérgio Buarque de Holanda, mas eu gostava de Chico Buarque de Holanda. Pois bem, outro modo de aprender a poesia foi na faculdade, porque eu fiz letras. Então, lá eu me descobri como uma pessoa letrada, vamos dizer assim, na convivência com colegas, com jovens poetas locais daqui da cidade do Natal, que estudavam comigo, que formavam grupos, e a maioria deles praticava a chamada poesia marginal, dos anos 70. Então, nós publicávamos em mimeógrafo, né, em folhas que eram distribuídas na época da ditadura, e a circulação de livros era uma coisa mais difícil, né, e os jovens nas universidades eles publicavam e saíam nos corredores e tal, enfim. Então, por essa via e nos cursos de teoria literária. Então, aí já entra algo mais sofisticado, né? Nos cursos de teoria literária, de literatura brasileira, foi quando eu conheci, espantado, os grandes nomes da nossa poesia. Para mim era um espanto, porque era algo tão extraordinário,
conhecer a poesia de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, de Fernando Pessoa, e assim por diante, né? Então, digamos que a poesia, nesse momento aí, chegou para mim como uma tradição constituída, como um modelo, quase, né? Porque era como se o ímpeto de imitar essas pessoas, né? Para mim era muito importante. Bom, e aí eu fui fazendo poesia sempre, fiz como professor, fui fazendo poesia, guardando, não publicava aqui e acolá, às vezes, né? Mostrava a alguns amigos, algum amigo lá que fazia mestrado comigo, eu mostrava. E a outra, que é uma amiga também muito especial, Tereza Cabanhas, mas não publiquei. E depois, quando me aposentei, sim, em uns laboratórios aqui da Universidade do Rio Grande do Norte, existia um projeto chamado Laboratório de Criatividade, que eram oficinas, participei, saiu uma antologia, e sempre fui guardando coisas e tal. Depois que eu me aposentei, né? Não sei se em espanhol, em Portugal, eu jubiló. me retirei. Não, me retirei. Jubiló, cuando te jubilaste. Me jubilei, ok. Depois que eu me jubilei, publiquei o livro que o Fernando falou, né? Concorri a um concurso de poesia, esse Argueirinha, aí né, em Goiás, juntei coisas, né? Enviei, deu certo. E depois o Arredado Pé do nosso Vento Cartoneira, né? E continuo escrevendo, publicando de algum modo, mas foi assim. Descobri, para mim, foi um espanto grande e uma coisa maravilhosa para saber que a linguagem ela é possível de se, como é que diria, manipular, exercitar e tentar chegar a algo tão inusitado, né? Que é a poesia. É isso. No, es importante, yo creo que para nosotros y para los que nos están acompañando, observar que la poesía llega por los más diversos caminos, ¿no? Puede ser a partir de la propia formación familiar o de la propia formación escolar, que tiene también que ver con las condiciones sociales, los que tienen acceso al libro en sus casas, los que no tienen acceso al libro. Entonces, ese era un poco, ese era el sentido de esa indagación. Entonces, vamos para nuestra segunda rodada. Vamos a pasar la palabra nuevamente a Miguel para que nos hable desde Pachuca, estado de Hidalgo. Pachuca de Soto, para ser más preciso. Sí, desde acá. Pues sí, este poema ya es un poco más localista, un poco. Se llama Mezcal. Y dice, después de tragar cardones crudos, hay que brindar con mezcal, aguardiente, limón, sal, devorar dragones y fumar, lo que sea. Es el placer de los muertos atropellados por el tiempo. Y es que el túnel se atasca, se traba, mientras abren navajas degollando desde dentro. Supongo eso es morir lento y jodido, degustar un poco de lo que traerá la resaca de los siglos. Entonces, de Pachuca de Soto, damos un pequeño salto hasta el Caribe y nos localizamos en Maracay para que nuestra querida Astrid nos lea o nos presente su poema. Este se titula HCM. Cuando pasas horas en un hospital y ves la sangre como alfombra en el piso, a la chica de al lado con su cáncer hospedado en el corazón, sola, 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 a Juan y su capacidad de dormirse de pie, al hombre de la habitación 100B13 observándote fijo como velando su pena, cuando solo en un atisbo notas la falta de rucuronio, formol, compresas, guantes, propofol, adhesivo, alcohol, y te quedas viendo cómo las chiripas salen del baño para su baile debajo de la cama. Respiras hondo, cierras los ojos y agradeces a la memoria por llevarte a los brazos de quien amaste 1,000 noches como estas, en un cuarto a oscuras, junto al tablero de Scrabble, junto a lo eterno de la madrugada,
que se hace sonrisa hoy en estas líneas, en este cuerpo, a la espera del manto invisible para guarecerme y mirarte y tocarte y olerte y lamerte y nombrarte, porque estoy segura que habrá de amanecer. Gracias. Terrible, terrible. No, Damos a la palabra entonces a Nilsson, que tal vez un día nos pueda resolver el gran dilema histórico de saber si es de un lugar o es del otro o es de ambos. Talvez eu seja de Ibitira, que fica exatamente assim, a metade do caminho entre Brumário e Caetité. Bom, eu vou ler. Na verdade, agora, Gaudêncio, eu acho que a questão se resolve assim. Eu nasci em Caetité, cresci em Brumado, mas eu sou de Brotas. Né? E aí eu vou ler um poema do livro de Brotas, pela Licuri, livros artesanais, o último livro. E é um livro que faz uma espécie de cartografia poética, né? Assim, eu comecei, estou morando aqui Ni Brotas. Ni é porque é meio que, há quem diga que isso tem a ver com Yorubá, mas assim, no baianês você fala o em é muito comum que as pessoas traduzam por ni. Então, assim, Ni Brotas é em Brotas. Brotas. Então, então são poemas que foram surgindo ao longo desses anos, que eu caminhando por Brotas, que é um bairro muito grande aqui de Salvador, é o bairro que ele é o coração da cidade, porque ele fica no centro geográfico da cidade. E é um bairro que tem, meio que outro dia fizeram uma brincadeira assim, comparando os bairros de Salvador com países. Um é a Noruega, outro é a Suécia, e Brotas é o Brasil, segundo essa brincadeira, porque tem uma parte super rica, que é o Horto, o pessoal nem gosta nem se considera muito de Brotas, mas tem o Meeiro, que é aqui onde eu moro, que é o Acupe, que é classe média, e tem, na verdade, assim, o Acupe é um outro bairro, mas assim, o Acupe de Brotas, então é um complexo de bairros, né? E tem favelas, etc. Então é um bairro com muita gente na rua, populoso, popular e tal. E aí eu fui escrevendo uns poemas, assim, foram surgindo, né? E tem esse chama Futurismo Tardio. O vento folheia o jornal, e eu já desisti de brigar com o vento pelo jornal a essa altura. Quero notícias bem velhas que já não surpreendam, ou então notícias bem à frente do nosso tempo. Essas que já não me digam respeito, tipo mutantes criogênicos em pane neuronal, obstruem por horas o trânsito do Acupe de Brotas. Aqui onde era um módulo policial, aqui onde era uma banca de jornal, aqui onde torciam nas Copas do Mundo, bem aqui onde, nesse lugar, no futuro que já não me diz respeito, novos baianos destilam a dor da vez, a velha dor. Haverá felicidades também, mas o noticiário não terá aprendido a apregoar felicidades. Bom, então agora vamos para outro barrio de Brotas, que este no está localizado propiamente en Salvador, sino que está localizado en Santiago de Chile. Es un pedacito de Ni Brotas en Santiago. En este momento hay cacerolazo en Santiago, no sé si lo escuchan, pero bueno, sigo con la hora. Disculpa, Eli, el cacerolazo no es por el encuentro de los 5 poetas latinoamericanos. El cacerolazo es una manifestación contra el gobierno asesino y criminal del señor Piñera. Sí, hoy era la cuenta pública de Piñera. Entonces, en el momento en que nosotros estamos leyendo poesía, estamos exorcizando este país. Bueno, esto es La Horda y es el número 2. Y dice así: mi mano llevaba de repente tu mano, luego un ligero ajuste, mi fiesta,
Cuando se queda en silencio la catedral, el tiempo pasa de otra manera. Agitada a través del tiempo, fui hacia atrás, fui hacia adelante luego. ¿Dije algo o no dije nada? ¿Qué fue entonces? Cuando se queda en silencio, un refugio de hojas cae, me cubre, caen hojas como yo caigo en tu boca. ¿Dije algo o no dije nada? Cuando se queda en silencio la catedral, no hay lapsus, ninguna bestia destroza su carne. Nosotros bailamos y en ese pequeño hilo conductor de la baldosa de la calle. Tiemblo otra vez. Mi pieza de joyería causa estragos imperceptibles al ojo humano, ese que mira desde la ventana, cualquier ventana, mientras vamos por una calle siendo sombras. Me ramifico. Bom, nosso amigo Guimarães Rosa gostava de dizer que o sertão está em toda parte, né? Então vamos passar do sertão de Santiago para o sertão de Acari, ou mais especificamente para um lugar perto de Natal, estado do Rio Grande do Norte, como a gente costuma dizer, onde o Brasil faz a curva. Aí está o Rio Grande do Norte. Humberto. Pronto. Então, vamos de sertão. Mas antes, eu vou ler um poema assim que fala da cultura sertaneja, mas antes eu queria fazer uma homenagem ao poeta Francisco Alvim, que também está publicado pela Vento Norte Cartoneira, né? Uhum. E ele pratica na forma poemática aforismos tornados irônicos, né? Com a apropriação dessa forma de linguagem popular. Então, eu vou ler um pequeno... Primeiro, essa homenagem é um pequeno... Só assim para ter uma ideia. São somente 4 versinhos. Esse poema eu nem sei se é meu, porque é uma história que eu ouvi no aeroporto. Não lembro agora se foi no aeroporto de São Paulo ou se foi no aeroporto de Brasília. Umas mulheres conversando lá. E chegou para mim uma fala dela assim que era um poema. Então, o poema é esse. Lar, doce lar. É o título. Lar, doce lar. Eu só sei que vai ter muita roupa para lavar. Então, esse Pronto. Como vocês viram, eu comecei pronto, né? Essa forma de iniciar uma conversa, ou terminar, ou manter, ela é muito potiguar do Rio Grande do Norte, né? Natalense. A gente usa muito esse pronto. Acho que talvez no Nordeste, em outros lugares, né? E numa parte do poema, do livro que eu estou divulgando, né? Tem um poeminha que o título é Pronto. O que é que significa esse pronto? Vejam só. Entre aspas, está em Natal. Também é um poema curtíssimo. Pronto, em Natal. Chove forte, sol chegou, agora eu vou. Pronto. Belíssima homenagem também belíssima homenagem ao mestre Chico Alvim, nosso grande poeta. Também na mesma linha, né? Agora que eu vou ler o sertanejo, como é curto, dá tempo de ler os 3, né? Por favor. O sertanejo, o tema dele é feijão macaça. Acho que quase ninguém sabe o que é um tipo de feijão macaça, que no Nordeste é feijão de corda. Esse feijão, quando ele está no vinho, é feijão verde. Então, é em torno da culinária. Isso. Em torno da culinária, como uma apreensão da fartura sertaneja, como reveladora de uma civilização e de uma cultura. O feijão macaça, o feijão de corda, o feijão rabo de peba, tem vários nomes, ele é muito simples de fazer. Água e sal. Cozinhou. Depois, usa o tempero que quiser, mas ele é comido em carocinhos, com feijão, com o que quiser. Então, feijão macaça. Água e sal, não mais que sal. Fervente espuma de revoltar. Cheiro verde, gordura, marrom mistura de acalmar. Lava os pratos quem, antes de tudo, a meditar, pôs-se a catar. Pronto. É isso. Bom. Gente, vamos passar para a outra fase da
la programación. Entonces yo les pediría que fueran lo más sintéticos posibles para tener la lectura del tercer texto poético y nos refirieran un poco qué significa la poesía para cada uno de ustedes en la fase actual de sus vidas. Miguel. Bueno, viéndolo en retrospectiva, yo considero que más bien no hay otra palabra más que fundamental, ¿no? Creo que de no haber, creo que por casualidad llegué a la poesía, pero por casualidad, no por casualidad me quedo en la poesía, ¿no? Y no solamente escribiendo, o sea, creo que de entrada acercarse a la poesía es empezar a sensibilizarse ante el otro, ante la sociedad, ante el mundo. Y eso de alguna u otra manera permite empezar a ser más empático justamente con el mundo, con lo que está ocurriendo en todos lados. Y entonces también la poesía deja de ser solamente como una apreciación estética y se vuelve una posición ante el mundo. Entonces, yo no me veo de otra forma más que como estoy ahora, ¿no? Como estoy ahora en el sentido de que mencionaba al inicio que, bueno, terminé un proyecto de tesis, pero esta tesis en sí misma yo igual la siento como un objeto que sí, a partir de otra lógica y otras formas, busca acercarse a decir algo, a expresar algo. No porque sea un documento académico deja de haber cierta sensibilización, porque se presenta, pero de una manera diferente. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, considero que soy como una persona que consume historias, no solamente poéticas, pero porque tengo una necesidad de, de encontrar estos rastros de belleza o de esencia de la vida en sí misma en donde pueda, porque pues creo que esto ya es lo que incluso podría decir que es lo que me trae como esos pequeños momentos de felicidad, un acercamiento sensorial, sensible hacia cierta expresión, pero que trasciende la palabra. O sea, yo creo que lo bello de la poesía es que pareciera ser que es un fenómeno que encuentras en el poema y que pareciera que apenas lo estás empezando a tomar, a asir entre las manos, cuando de repente es demasiado etéreo y ya escapado, pero te quedas con la esencia de que casi lo ataca, que casi lo agarras, casi lo tomas, lo haces tuyo, pero es tan efímero y tan volátil y tan hermoso que no puedes tenerlo, ¿no? Entonces, yo no me veo de otra manera más que, pues justamente ya apreciando la poesía y buscando la poesía, no solamente en una construcción, digamos, literaria, sino en la vida misma, en cada momento que estoy vivo. Astrid. Bueno, hace 10 años, o hace más de 10 años, escribí un poema que daba referencia a lo que era la poesía para mí. Y ahorita que lo tengo aquí en mis manos, sí es una especie de arte poética y sigue teniendo para mí el mismo significado y por lo tanto lo voy a leer. La poesía es un oficio urbano, lleno de espera y de té amargo. Es una lágrima que quiebra la cerveza de nuestras manos. Es una guerra de palabras y silencios. La poesía cose las rajas de mugre, destapa las cloacas y libera de mierda los alcantarillados. Eso creo que sigue siendo para mí la poesía. Gracias. Lo que está allá en el recóndito del ser humano lo destapa la poesía. Sí, Nilsson. lo libera. La libera. Nilsson. Assim,
é como eu disse, tem essa coisa de uma coisa, de algo que para mim não é nenhum mistério, na verdade. É muito da vida. Eu não estou sempre ligado na poesia. Assim, eu posso passar tempos, assim, semanas sem fazer um poema. E isso é complicado, porque na minha cabeça, pelo menos, eu já vi outros poetas falarem isso. É como se você não fosse poeta se não fizesse, se não exercesse. Então, assim, para além ou para quem do resultado do poema, para além ou para quem da, da digamos assim, da performance estética desse, digamos, desse produto artístico, é uma, é, uma, é uma maneira de encarar o mundo. Assim, é engraçado porque também, por outro lado, eu não sou aquele poeta, eu não me sinto aquele poeta que é é, tipo Vinícius de Moraes, que era o cara que encarnava o poeta existencialmente, né? Assim, você tem, assim, eu me sinto muito, minha vida é muito ordinária nesse sentido, assim. Eu sou funcionário público, sou jornalista que faço um trabalho de comunicação atualmente, já trabalhei em jornal, mas trabalho hoje no setor público e em geral a minha vida é bastante sem graça, né, assim, desse ponto de vista, mas a graça acontece quando a poesia ocorre. E, assim, às vezes essa graça é como se você estivesse aprendendo a viver, aprendendo a fazer, a ver a vida do jeito que ela tem que ser vista. Mas a gente é muito condicionado, a gente resiste muito a ver as coisas de um jeito mais fresco. E a poesia esfrescou para mim, né? Assim, que nem sempre acontece, quase nunca acontece, mas às vezes acontece. Assim, às vezes acontecem poemas que não têm essa pegada, mas em geral os poemas vêm com essa pegada. Então eu também não me sinto muito literato, porque eu sou um leitor meio assim, fuleiro, assim, não leio, eu acho que eu leio pouco, leio devagar, enfim, mas assim, o que eu consigo reter vai e se amalgama com essa disposição de olhar as coisas dessa forma. Então, assim, eu acho que assim é isso. Se eu não tivesse lido nada, talvez eu fosse um poeta popular. Como eu não li muito, tanto, eu também não sou um poeta erudito. Eu sou um híbrido, assim, não estou em lugar nenhum. Enfim. Isso talvez explique descreva o que eu escrevo, o que eu produzo, né? Assim, é como Ibitira, né? Está entre Brumado e Caetité. E é um vilarejo sem graça. Eu sou um pouco assim. Mas, assim, sendo assim, quando a poesia vem, e quando ela aparece mesmo, ela é bem própria e bem forte, assim, para mim, né? Não importa, não sei se não necessariamente para as outras pessoas, para os leitores, etc. Mas ela funciona às vezes para o leitor, mas funciona para mim como uma investigação, uma forma de lidar com a vida. E é nesse sentido que, como eu falei no bloco anterior, que ela se impôs. Assim, eu tentei fugir dela, mas ela voltou. E aí estou aí, assim, escrevendo, de vez em quando ela vem. Passa semanas, mas volta. Sim. E agora combina o fazer poético com o fazer cartoneiro também, né? Sim. Tem tudo a ver. Eli. Pensaba en lo que era la poesía en este momento para mí, o para nosotras,
Para nosotras. ti, porque yo creo que son procesos estrictamente individuales, ¿no? En ese sentido. Es que es como la horda que digo yo, nosotras en esta casa. Bueno, la poesía, creo, como decía antes, es la forma de canalizar lo que no se dice, ¿no es cierto? O lo que no hay una forma clara de decirlo. Aunque a veces me han dicho, ¿cómo tú siendo poeta no sabes decir estas cosas así como en la relación, ¿no es cierto? Pero pienso que la poesía es muy militante, la poesía es muy política, está en el día a día de todos, de todas, de todes, y, y dice eso que hay que decir. Creo que es muy social, es muy de la calle también, a pesar de que hay poetas premios nacionales en Chile, como Manuel Silva Acevedo, que dijo que nuestro Nicanor Parra había hecho muy mal a la gente, haciéndole creer que la poesía era algo que no era para, no sé, casi como los plebeyos, ¿no es cierto? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la poesía está en el quehacer, ¿ya? Entonces es algo muy político, y desde ahí es para mí la poesía también la traducción de esa subjetividad en imágenes a la palabra escrita. Entonces, eso es. Un poeta que murió infelizmente muy joven, que Humberto también conoce, Mario Faustino, decía que la percepción del mundo siempre se daba a través de imágenes visuales, sonoras y mentales, y que el poeta tenía que devolver esas imágenes a través de la palabra, ¿no? Entonces, un poco lo que tú estás diciendo en relación a esas imágenes sensoriales que tienen que ser traducidas con la palabra. Humberto. Repetiria. Se eu dissesse assim, Mário Faustino já falou. Bom, mas como eu sou professor, a tendência é falar, né, e ficar querendo dar aula, então eu vou ler aqui 3 parágrafos curtos, porque eu usava bastante isso aqui com os alunos. Vou ler só esses 3 parágrafos para ser mais sintético, né? Então, o que é que a poesia representa hoje na minha vida? Como um ideal, né? Eu não vou dizer que eu faço isso, que eu tenho deficiências, não sei se consigo, mas eu queria que fosse assim, queria. A poesia representa um modo de conhecimento pela via da sensibilidade. Vou falando óbvio, mas como eu pratico a poesia escrita, então ela representa um exercício de apuro da linguagem, uma forma de conseguir, pela estética, a comunicação sintética, plurissignificativa e aberta ao diálogo com o leitor. Representa uma visão sobre o mundo e, na sua prática, uma tentativa de transformação pela via da desautomatização das rotinas. Representa um modo de recordar para acordar aquilo que estava dormido e que pode impulsionar ações transformadoras do presente, seja no plano individual, seja no plano social, já que ambos estão interligados. Representa um modo de apreensão da condição humana, aspecto tão vivo no gênero narrativo, por exemplo. Representa a apropriação da infância, onde reina a poesia e onde a cultura se mostra sem preconceitos e sem interdições. Poesia representa liberdade e, nas condições atuais da sociedade, resistência. Então, eu li porque é isso que eu entendo, né? Fiquei pensando aí e fui buscar isso que estava guardado. A poesia representa essa vida aí, né? Que a gente quer apurando com a nossa linguagem. É isso. Como conheço mais ou menos o pensamento poético de cada um dos nossos convidados, do grupo que está aqui compartilhando, então eu sei, por isso colocamos o título, né? Poesia viva, exatamente,
a poesía que traduce a vida que se expresa a través de la poesía, ¿no? Entonces vamos para nuestra última rodada. Miguel, por favor. Claro. Bueno, este se llama De la poesía. Aprovechando que estamos hablando de, y justamente fue un ejercicio donde intenté hacer como una especie de definición, un ejercicio que pues obviamente no llegó al mejor de los puertos porque pues técnicamente sería imposible. Ahí estamos teniendo problemas con el audio de Miguel. Entonces, Pero, en cuanto bueno, Miguel de la resuelve el poesía. problema... 1. La poesía no es amor, es ira. Disculpa, Miguel. ¿Me estás escuchando? Bueno, Si no, ¿no? ahora Bueno, creo que volvimos. ¿todo bien? Sí, es Aquí que estoy. perdimos tu sonido. Ah, ok. Bueno. Bueno, puedes comenzar. Ok. Bueno, de la poesía. 1. La poesía no es amor, es ira. Resulta que quien escribe siente un fuego en el pecho y de sus pulmones incendiados brotan silencios repletos de calores sin nombre. Resulta también que para no morir consumido, hace de sus dedos, ojos y cerebro remolinos convergentes que atacan el papel. La poesía es pasión, ira, fuerza, destrucción, calma y al final tacto de nube. 2. La poesía te degollará, te tomará entre sus huesudas manos, agarrará una navaja sin mango y te cortará el cuello. La poesía te diseccionará, te clavará con alfileres en tabla roca, te abrirá con bisturí el pecho y engullirá tus órganos. La poesía te incendiará, te bañará de queroseno, se acercará a tu rostro burlándose de tu fragilidad, te cubrirá en un abrazo que te consumirá los huesos. Ándate con cuidado, porque la poesía siempre será un camino infalible a la locura. 3. La poesía es una bestia, con rabia y sarna, destructora. Es una fiera, una asesina, una maldita que acecha a sus víctimas desde las sombras. Felina espera el momento para morder la yugular y desangrar pasiones. La poesía es un monstruo, la vida es un monstruo, la vida es poesía que siempre mata. Bueno, como la virtualidad nos permite, entonces nos desplazamos geográficamente del centro de México al centro de Venezuela. Astrid, por favor. Bueno, me despido con este poema que se titula Despedida. Justo después del discurso por un nuevo país, cansados de la espera para la llegada de los filtros, los catéteres, para la niña, para el anciano, para el sin nombre, para el documentado. Después de un porro, porque la comida no alcanza, el sueldo no alcanza, la luz no alcanza, no llega, se tarda, porque no se consigue la pegaspargasa ni la mercaptopurina. Después del show propagandístico de este gobierno, entre la falta de inmunosupresores, ante la falta de agua, en la búsqueda de cardioxan o rituximab, justo ahí, donde las cloacas llegan a nuestras vaginas y hace falta un corresponsal con alguna enfermedad hepática o con un toque de leucemia linfocítica, justo ahí, donde los pájaros dan el último baile de la tarde, se despiden dos amantes confundidos de taza, porque justo aquí también se padece de trancas indefinidas. Gracias. Discúlpeme, como también soy algo venezolano, los poemas de Astrid siempre me impactan de una manera muy fuerte. Eli, por favor. No, disculpa, pasamos para Nilsson, después para Eli. Eu vou ler um poema que é um poema pandêmico,
chama-se Os Argonautas da Rua. É um poema que é inédito, por enquanto. Ah! A gata acaba de derrubar. Está sabotando a gata. No, espera, si no... Consegue aí, Caio? ¿Y te ves? Caio vai tentar consertar aqui Ela derrubou a luminária. Quebrou? Caraca. Ela não tá ligando. Vou ficar um pouco na penumbra aqui agora. Sí. Ve al estilo romántico. Os Argonautas da Rua. Este ar rarefeito nos fascina, a nós, os Argonautas da Rua. Essa festa dos diabos em nós, os vendedores da alma. Nossa alma empenhada 1000 vezes ao demônio da autocomplacência. Argonautas da Rua flutuando pela cidade estrangeira, tão nossa outro dia. Mas nenhum outro dia nos pertence, só este agora. E nele saltamos em nossos escafandros, nossos olhos fundos e recém-chegados ao planeta sem nome. Amanhã costumava ser o dia dos meus anos, e ok, nem todos estão mortos, mas me diga, e se eu mesmo estou morto? Morri de medo, morri da peste da indiferença, morri de mim? Amanhã costumava ser um dia inquieto, acordava crendo ainda mais fervorosamente em ser essa pessoa tal e qual, mas qual? Quem? Quando? Amanhã? Em Marte, pelo menos, eu seria exatamente a projeção das expectativas de quem fosse. O filho jamais concebido, a menina perdida, o androide gentil. Eu seria tantos e não ninguém, como serei amanhã. Argonauta no planeta equívoco, filho de um dia de tantas décadas, um dia na fumaça desses dias filtrados na lente do escafandro. Hoje sou o não nascido, o aquém de mim. A natureza crua em cujos códigos está escrito: fica, vivo ou morto, resiste. Cruza o mar abissal para além da porta de casa e segue caminhando, flutuando, saltitando como quem não sabe de onde veio e toma outra direção. Saltitando em câmara lenta como os homens resolutos de 1969, cheios de si no espaço infinito vazio de si, desajeitadamente como aqueles homens, medindo cada passo na superfície intocada, até dobrar a esquina na avenida de sempre com a rua de sabe Deus quando. É isso. Esperamos que el poema salga publicado en breve. Eli estará en compañía también de otro poema de Eli en una futura publicación, al igual que Astrid también estará presente. Y pues esperamos que sea pronto. Siguiendo con la horda, y dice así: había salido de la caverna y presenciado algunas visiones de tu cuerpo, fragmentadas partes de tu cuerpo que mi bestialidad roe, así fueran amados y sabrosos huesos. Una voz ordena: la herida tuya no duele, no debe, no puede. La otra: ¿cuándo nos detenemos? Me toco sin sentir, toco mi vacío, el húmedo y tibio vacío que preservo devotamente. Doy algunos pasos bajo el cielo. Soy la hembra que arde con todos sus colores. Mis partes conectadas desde antes de mí en mí. Una voz de mí repite: ni pan ni vino. El corazón abierto como boca. Las cumbres se invierten y descienden los cielos con sus vapores. El mejor momento para que vengas es cuando no vienes. En el fondo de los llantos se quedan todos los residuos. Las estrellas saltan, rasguñan el fondo, como si todos los éxtasis estuvieran allí, solo allí. Es mentira que existe un único punto, dicen aquí dentro. Entonces, saltamos finalmente de Santiago para alguna calle de Río Grande do Norte. Humberto, por favor. Está sin el micrófono está cerrado. Então, o meu poema ele tem uma temática regional.
Por isso eu tenho que explicar um pouco o título, porque acho que alguns brasileiros nem conhecem. O título é Mocó. Mocó é um animal que é usado na culinária sertaneja. Para quem não conhece, vamos dizer que ele seria parente do preá. Não sei se preá diria algo, mas, por exemplo, talvez próximo do... No Peru, ao cuy. Cuy, curi, uhum. Próximo é um roedor, né, que é muito apreciado como uma comida mais exótica, sim, mas no sertão ele é fonte de alimentação. Hoje já está em extinção. E a temática dele aqui é apropriada no sentido de que quem consome essa carne, considerada nobre, já não é mais nem o povo, é quem pode, fazendeiros que podem e que criam, né? Então, vamos lá, Mocó. Tão nobre carne, a proibida de se caçar. No paraíso, Mocó mancebo sai a pastar. Longe o serrote para procriar. Manso, ligeiro, bocó das ramas, vai devagar. Lajedo liso, cheio de bosta, passou por lá. Rastos na areia dizem seu nome, não é preá. Levam-lhe ramas, a de batata, para engordar. Cai no buraco, quixó armado para enganar. A liberdade vai acabar. O homem dono mandou buscar a carne nobre para almoçar. É isso. Bueno, antes de encerrar, voy a dar la palabra para cada uno, para que se haga su respectiva despedida. Quiero decir simplemente que siempre recuerdo las palabras de Vallejo, el poeta mayor para mí, cuando dice exactamente que, y si al final de las palabras nos sobrevive la palabra, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Entonces creo que esta noche fue una noche feliz porque celebramos la palabra y celebramos la palabra como expresión de vida. Es muy difícil para nosotros los que estamos en Brasil tener que hablar en este momento frente a ese momento tan difícil por el cual atravesamos. En la próxima semana llegaremos a esa cifra escalofriante de 100.000 muertos por el COVID-19. Un gobierno que desgobierna, un gobierno que tiene simplemente una actitud criminal frente a la situación que se está viviendo. Entonces, estar aquí reunidos es un momento de celebración da poesía viva y da vida como poesía. Então, eu deixo assim a cada um para fazer sua despedida e no final vamos a escuchar uma das maiores vozes da poesia brasileira e, sobretudo, escolher um poema que me parece muito pertinente para esse momento que vivemos, que é Manos Dadas. Escucharemos al gran poeta Carlos Drummond de Andrade. Miguel, si te quieres dirigir a tus seguidores, a tus fans, porque ahora vas a tener una cantidad de seguidores por toda América Latina. De dos. Pues nada, pues muchas gracias a todos por escucharnos, sé que a veces es complicado porque entiendo que, pues, por ejemplo, los que nos están escuchando de Brasil, por ejemplo, más difícilmente nos entenderán a Ili o a Astrid, ¿no? Lo mismo de acá de México, o sea, no será, bueno, la barrera del idioma siempre es un poquito compleja. Afortunadamente no lo es tanto, pero pues está presente. Y pues también gracias a ustedes, a todos los que estuvieron aquí acompañándonos con sus textos. Bueno, obviamente, pues yo no los había leído, entonces es muy grato escucharlos, es muy grato ver cuáles son las propuestas que se están haciendo también dentro de otras cartoneras, ¿no? Ya los extrañaba también, por ejemplo, a Eli, que tenía mucho que, pues nos conocimos hasta Santiago, y
pues hasta hace, no sé, estas semanas que estuvimos con videoconferencia, pues como que volvimos a coincidir con usted también, maestro Gaudencio. Y pues gracias también por la invitación, por pensar en mí para este pues pequeño foro en el que seguramente también había muchos otros poetas que podrían haber aquí estado, y que seguramente también tienen un gran trabajo que presentar, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que agradecer a todos, tanto a ustedes como compañeros, a ustedes que nos organizaron, que nos invitaron, que organizaron esto, como a todos los que nos estuvieron pues escuchando. Y pues como decía una amiga, pues ahí igual y nos cooperamos para comprar esa lámpara que se rompió por allá, ¿no? Resolvido o problema, Nilson. Uma vaquinha entre cartoneiros, amigos e seguidores dos cartoneiros. Astrid, por favor. Quebrou. Bueno, agradecida por la participación y la oportunidad. Creo que Audencio, creo que sí sirvió la velita que le montaste ahí a Changó para que no se me fuera el internet, aunque creo que se me fue un ratico, pero volví rápido. Agradecida con la luz que no se fue, con internet, con Venezuela, y agradecida con ustedes que organizaron este evento y me dieron la oportunidad de participar. Gracias, Eli, gracias, Audencio, fenomenal la poesía de Miguel. Y bueno, esperaré la traducción de los poemas de Nilson y de Humberto. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon por las redes, en especial a mi amiga Cristina, que está en Argentina. Gracias por siempre estar pendiente de mí, de mi poesía y de todo mi quehacer cartonero. Muchísimas gracias a todos quienes nos miran. Nilson, desde a penumbra, mas com a esperança, a ilusão de algum dia voltar a ficar iluminado. Pois é. Vocês veem como eu sofro, né? A gata não me deixa trabalhar e não me deixa também fazer live. Enfim, desde a penumbra, eu queria agradecer assim, a vocês, a Gaudêncio, a Vento Norte, a Roita, Geli, por esse convite. Como disse Miguel, acho que haveria outros, né? Mas estamos aqui e foi muito legal. Assim, e é muito legal ouvir essas vozes. Assim, de fato, eu queria também ver as traduções, porque você pesca, você não pesca, enfim, o espanhol, mas o que fica de mais importante é essa, digamos assim, essa conexão que é que eu acho que transcende as barreiras linguísticas, que é essa maneira de encarar as coisas, encarar o mundo, tão importante nesse momento em que a gente vive essa espécie de catarse global, né? Assim, são quase 100 mil no Brasil, caminhando para 200 mil nos Estados Unidos, enfim, muita gente morrendo, e a gente tenta, antes de mais nada, sobreviver, e sobreviver mesmo, assim, porque não é metafórico isso, né? A gente está, cada vez que você vai à rua, você pode estar de repente entrando em contato com essa criatura letal que é algo invisível também, e assim, que é um negócio que chega a ser metafísico, porque a gente não enxerga, não consegue tocar, mas é a morte que está à espreita, né?
Então, com a morte espreita, a gente está aqui celebrando a vida. Eu acho que isso é importante. E eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Vamos fazer uma pequena inversão no final. Então, eu dou a palavra para Humberto e deixo a minha querida amiga, companheira, Eli, para fazer o fechamento do nosso evento. Eu também gostaria muito de agradecer a quem organizou, né? Eli Cárdenas e Gaudêncio Gaudério. Essa é uma oportunidade muito interessante para a gente ver a diversidade, né? A diversidade de vozes poéticas, muito interessante, que se manifesta de várias formas, até mesmo quantitativamente, né? Além de qualitativamente, quantitativamente, mas a gente pode, para quem, vamos dizer, quem está nos assistindo e que não é muito, vamos dizer assim, costumeiramente leitor de poesia, né? A gente pode pensar nesse modo sintético de ver o mundo, né? Ele também se manifesta dessa forma. Por exemplo, se a gente lembrar Pablo Neruda, com um imenso poema, né? Em Las Alturas de Machu Picchu, que é um poema imenso, ou, se a gente lembrar de Oswald de Andrade, um minúsculo poema, com pouquíssimos versos, são formas diversas de sempre manifestar o mundo, né? de aprender o conhecimento sobre o mundo. Então, isso é muito interessante, e eu acho que foi uma oportunidade muito boa essa. Como não poderia deixar de ser, como a gente está sobre o impacto dessa pandemia, né? Já que 2 pessoas já se referiram aqui no Brasil, eu gostaria de reiterar também para quem está nos assistindo, né? E vamos dizer assim, por mais que o presidente da República diga que vá para a rua, que faça o que quiser, que tome cloroquina, que tome ivermectina, nós temos que resistir, porque essa doença não há outra maneira de resistir. A resistência nossa é ficar em casa. Então, fique em casa. Nós precisamos ficar em casa. Essa é a nossa palavra nesse momento. Assim, eu só poderia me despedir dessa maneira, com muito aperto no coração, por causa de tanta gente que a gente conhece, que parte assim, sem explicação nenhuma, né? Então, é essa a palavra. Fique em casa. É isso. Eli. Quería agradecer a los poetas presentes, a nuestros compañeros, poetas cartoneros. Nosotros decimos en Chile aguante, aguante, como resiste, ¿ya? También muchas gracias Fernando Gaudencio Gaudelio por estar ahí y ser cómplice de estas lecturas de poesía viva y de este reflexionar y emerger dentro de esta crisis. Las crisis son las que nos hacen crear poesía todo el tiempo, ¿no? Entonces, agradezco también a todos los que nos han acompañado conectados en el Facebook y estaremos haciendo muchas más lecturas pronto. Bueno, entonces finalmente de mi parte un agradecimiento a todos los compañeros y amigos que están aquí esta noche presentando sus construcciones poéticas, a todos los que nos han acompañado a través del Face de Eli. Y para encerrar, como ya había anunciado, entonces vamos a escuchar un pequeño poema de una de las mayores voces de la poesía brasilera, el poeta Carlos Drummond de Andrade. Justamente yo creo que hace un puente con aquello que decía Humberto. Una de las maneras de resistir frente a la barbarie hoy es ficar en casa, quedarse en casa, y tenemos que estar, como va a decir el poeta, de manos dadas. No nos podemos soltar, no nos podemos alejar muchos unos de los otros, porque la barbarie no tiene ningún tipo de piedad por el ser humano. Entonces, Eli, si puedes poner, por favor. Muchas gracias Ninguém a todos. solta a mão de ninguém. Aquí va, manos dadas.
Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima exhibición virtual de poemas de nuestros queridos compañeros poetas. Un abrazo para todos. Bye. Chao.